Olá, sejam bem-vindos ao eBiocast. No episódio de hoje, vamos saber mais sobre a fascinante mistura entre ciência e cultura com o professor Elidiomar Ribeiro da Silva. Ele é graduado em Ciências Biológicas com mestrado e doutorado em Zoologia. Atualmente se dedica ao estudo da presença simbólica de animais nas mais diferentes manifestações culturais, com desdobramentos na divulgação científica, nos processos de ensino-aprendizagem e na preservação da biodiversidade. Vamos conhecer como o estudo de insetos pode dialogar com poesia, cultura pop e educação. Professor, então, para começar, fala para a gente um pouquinho sobre a sua formação, de onde veio, né, essa paixão por insetos, principalmente nas ordens, né, Lepidoptera, Hemiptera, e qual a sua trajetória até chegar na Unirio? Muito obrigado, Luiz. Em primeiro lugar, quero dizer que para mim é uma felicidade tremenda participar deste projeto tão bonito. Para falar um pouco da minha ligação, não só com os insetos, mas com a zoologia em geral, eu tenho que voltar bastante no tempo, para o século passado. Desde criança mesmo, não é figura de linguagem, eu com 4 anos eu já sabia que eu queria ser zoólogo, que eu queria trabalhar com bicho, com animais. Nunca fui ligado diretamente aos insetos de modo mais específico. Meu interesse era geral, por zoologia. Ingressei na universidade, a UFRJ, onde fiz minha formação, e logo no segundo período tive a oportunidade de entrar como estagiário para o laboratório de entomologia, laboratório com o qual ainda mantenho laços de amizade e algumas colaborações até hoje. E é muito curioso, porque você mencionou as ordens que têm mais ligação com a minha biografia, digamos assim. Para ingressar no laboratório como estagiário, a gente fez prova. Nós fizemos uma prova de seleção, os aprovados foram convocados para, no dia seguinte, aparecer no laboratório para meio que escolher com o que trabalhariam. Como quase todo mundo que acaba tendo algum interesse por inseto, meu objetivo inicial era trabalhar com os besouros, integrantes da ordem Coleóptera, que são os mais numerosos ocupantes do planeta. É um grupo muito presente no dia a dia de todo mundo, muito importante economicamente, muito característico. Só que eu cheguei em segundo lugar, né? Já tinha chegado alguém antes de mim e tinha escolhido os benditos besouros. Aí eu optei naturalmente pelo segundo grupo, em número e também diversidade, que são os lepidópteros, borboletas e mariposas. Comecei, então, a minha carreira trabalhando com borboletas de início. Meu primeiro artigo científico é dentro do estudo das borboletas. E depois, como meu orientador do laboratório começou a trabalhar com insetos aquáticos, que era um negócio até desconhecido para mim até então, e no local de estudo existia a presença de mariposas aquáticas, olha que coisa incrível, eu acabei largando as borboletas e indo para trabalhar com essas mariposas aquáticas, um grupo fascinante, interessantíssimo, pouco conhecido, né? A gente fala de mariposa, ninguém imagina que tem alguns exemplares cujas formas imaturas, as lagartas, são aquáticas. Aí passei a trabalhar com esse grupo e gostei de trabalhar com água doce. Aí foi naturalmente desejado que eu escolhesse também um outro grupo de pesquisa que fosse muito presente nos ambientes aquáticos, e aí a ordem Ephemeroptera entrou no cenário da minha vida. Trabalhei grande parte da minha carreira com essa ordem. São insetos pouco conhecidos, mas super importantes nos ecossistemas de água doce. E agora, mais recentemente, eu tenho me dedicado, meio que me encantado, digamos assim, com o grupo dos hemípteros, que inclui os percevejos e as cigarrinhas. Na Unirio mesmo, onde eu realizo as atividades, levar alunos, mostrar os insetos do campus, são esses que me chamam mais atenção. E com essa trajetória, assim que eu estava prestes a acabar o mestrado, eu tive a felicidade de prestar concurso para a Unirio, depois fui convocado, assumi o cargo de professor, logo depois defendi o mestrado, e aí começa a minha trajetória na Unirio. Mas os insetos chegaram na minha vida meio que por acaso. Foi uma oportunidade de laboratório, e aí quem conhece insetos se apaixona, não tem jeito. Então, o senhor, né, além de publicar muito, ainda coordena um laboratório de entomologia urbana e cultural. Conta pra gente como é que ele funciona um pouquinho, como que o senhor faz para conciliar tudo, né? Porque com essa trajetória incrível, eu imagino que tem muita demanda. É verdade.
assim que eu ingressei na Unirio, eu estava no auge da minha produção com efemeróptera, então um grupo de insetos aquáticos, aí naturalmente eu precisava de um laboratório que abarcasse essa minha atividade, e eu fui o fundador do Laboratório de Insetos Aquáticos, que hoje é coordenado pela professora Marinês. No Laboratório de Insetos Aquáticos, eu realizei grande parte das atividades nos tempos em que a biologia da Unirio estava mais concentrada no centro da cidade, na Frei Caneca. E depois, claro, com a mudança para a Urca, o laboratório também foi montado no espaço onde hoje ele está. A partir da minha migração para trabalhar com outros grupos de insetos e principalmente com aspectos culturais relacionados à zoologia, o nome insetos aquáticos não estava muito batendo com a minha atividade. E aí eu criei um novo laboratório que compartilha espaço com o Laboratório de Insetos Aquáticos, e nós batizamos de Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Urbana, porque são os insetos presentes no dia a dia das cidades que mais me atraem, de fato, aqueles insetos que entram nas nossas casas e a gente não sabe direito quem eles são. Aliás, ninguém sabe, porque tem muito inseto desconhecido, os próprios insetos do campus da Unirio, desconhecidos em grande parte. E o cultural, porque eu passei a incorporar também a presença maciça, não só de insetos, como de animais e, eventualmente, até outros seres vivos, nas manifestações da cultura. Aí surgiu o Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, compartilha espaço físico com o Laboratório de Insetos Aquáticos, mas grande parte das minhas atividades, a partir da pandemia, migrou para o mundo remoto. Então, eu acabo estabelecendo parcerias com gente do Brasil inteiro, coisa que só a internet permite. Então, as identificações, os trabalhos em conjunto, as dúvidas que são sanadas, em grande parte, o funcionamento do laboratório está nesse mundo remoto, não tem um espaço físico efetivo. Eu estou em cada canto da Unirio e muitas vezes também na internet. É difícil conciliar, sim, porque a demanda por parcerias ela é muito grande. E, às vezes, até eu demoro um pouco a responder propostas, porque eu sou empolgado, gosto de tudo, cada um propõe um negócio que eu acho fascinante, eu quero também participar, e muitas vezes é difícil dar conta. Mas eu acho que quando a gente faz o que gosta, tudo dá jeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ainda estou aberto a parcerias. Quem tiver interesse nessa questão da associação de bicho, principalmente, com cultura, podendo ser insetos ou outros, estamos aí. Professor, isso é muito importante, né? Porque a divulgação científica ela faz parte da biologia e principalmente com todas essas publicações que o senhor faz, tudo ajuda muito a levar esse novo conhecimento de insetos de uma forma diferente e mais interativa. É muito legal esse seu projeto. Então, e o senhor, né, tem esse lado artístico de poesias, desenhos e tudo. E quando que o senhor passou a se interessar por isso? Porque não é muito comum a gente ver nesse meio acadêmico, né, essa junção do conhecimento com esse mundo pop, enfim. Como é que o senhor fez esse mix de coisas? Legal. Eu sempre desenhei. Na infância, na adolescência, era um hobby. Desenhei sem conhecimento de causa, sem formação. Desenhava bicho só, que é o que eu desenho basicamente até hoje. Mas aí, quando a gente chega na vida adulta, aí tem faculdade para estudar, depois mestrado, doutorado, a atuação como professor, tudo isso vai suprimindo um pouco pela falta de tempo. Eu deixei de exercer essa minha aptidão, mais gosto que aptidão, pelo desenho. O que é uma pena a gente pensar que a própria universidade, tanto para alunos quanto para servidores, ela acaba sufocando um pouco determinados gostos e hobbies das pessoas que poderiam vir a ser até algo um pouco mais importante na vida de cada um, né? Eu fico muito triste, abrindo parênteses, quando um aluno fala comigo que lia 5, 6, 7 livros antes de entrar para a graduação e depois passa a ler 1 ou 2 no máximo. Isso é um problema que a gente tem que um dia se debruçar sobre ele. E essa parte artística, digamos assim, ficou meio suprimida. Até que, com essa perspectiva de falar de bicho,
do ponto de vista cultural e tentar levar que a presença dos bichos é constante, maciça, poderosa, potente em qualquer tipo de manifestação da cultura, e isso pode ser usado para a gente falar de ciência, para a gente divulgar, para a gente atuar em sala de aula. Quando eu comecei a fazer essa ligação, aí eu também percebi que a forma artística é uma mídia de comunicação muito poderosa também para a gente falar de ciência. E comecei experimentando um conto, um poema, até que veio a pandemia e aí todo mundo teve que se reinventar. E foi talvez o momento da grande virada dessa minha atuação. Eu reluto em falar, mas, enfim, ultimamente eu já tenho até sido convidado para falar um pouco de arte, então, essa minha atuação enquanto um artista amador. E aí comecei a experimentar cordel como forma literária, e gostei muito. Passei a experimentar o haikai, também como uma forma literária, passei a experimentar contos, microcontos, e sempre falando de bicho, com o objetivo de exaltar e divulgar a zoologia. E foi ganhando cada vez mais espaço, e hoje eu uso, de fato, como uma ferramenta de tentar aproximar o que é produzido na ciência, em termos de universidade pública, de academia científica, com a realidade cultural da vida de todo mundo, né? A gente também faz parte desse mundo da sociedade. Então, começou meio que aí, agora cada vez mais eu vou experimentando como curioso e aplicando no meu trabalho para fazer a divulgação. Ah, com certeza, essa mistura, né, que o senhor faz ajuda muito no conhecimento e também na vontade de estudar, porque, querendo ou não, torna mais divertido ter esse conhecimento e ler sobre isso em forma de poema. Todas as pessoas que já fizeram matéria com o senhor, né, já com certeza ouviram um pouquinho de como você junta tudo, e está muito influente hoje em dia. Por exemplo, tem muitos super-heróis que são insetos, então é muito interessante essa junção que o senhor faz. E tem algum projeto que você esteja participando atualmente, que você gostaria de contar um pouquinho para a gente? Legal. O projeto que eu desenvolvo na Unirio é o projeto que tem o nome de Zoologia Cultural e que é completamente aberto para possibilidade de uso e tem uma vertente muito forte em termos de divulgação ligada à extensão, em que a gente organiza eventos, participa como convidado de eventos, profere palestras, participa de oficinas, mas tem também uma vertente de pesquisa, em que é produzido material científico, analisando, por exemplo, filmes, histórias em quadrinhos, lendas, mitos, histórias da narrativa da cultura popular. Então, tudo isso tendo presença de bicho, a gente pode fazer uma análise e apontar possibilidades de uso em sala de aula, em divulgação, até para falar de preservação da biodiversidade, que é algo absolutamente necessário sempre, mas principalmente nos dias de hoje, que a gente vê que o meio ambiente sofre ataques de todos os lados. Então, esse é o carro-chefe da minha produção, o projeto de zoologia cultural. Eu continuo observando insetos, eu continuo, eventualmente, fazendo registros de plantas hospedeiras, eu tenho um material novo para ser descrito, mas vai tendo um espaço cada vez menor na minha atividade, a partir do momento que eu recebo respaldo popular, de certa forma, e principalmente dos cursos de graduação que tem licenciatura, e frequentemente sou convidado a falar dessa associação de ciência com cultura, porque isso é um ponto que diretamente vai afetar o professor, o futuro professor, no caso o licenciando, o jovem professor que está estabelecendo. Então, é um ponto legal de comunicação com a sociedade. Cada vez menos eu estou estudando os insetos, mas eles continuam fazendo parte da minha vida e, eventualmente, sai um registro ou outro. Mas o projeto mesmo de funcionalidade que eu tenho na Unirio é o Zoologia Cultural. E, professor, assim, né, com tudo isso que o senhor falou sobre a zoologia cultural, o que você acha, qual o papel, né, dessa zoologia, a importância, e como é que você acha que ela contribui para a divulgação científica e também na preservação, né, da biodiversidade? Isso é muito legal, e esse ponto vale muito ser discutido e conversado.
Zoologia cultural seria, então, o estudo da presença simbólica de qualquer bicho em qualquer manifestação da cultura. E aí tem equivalente também, por exemplo, à botânica cultural, que é a mesma coisa com plantas, tem a funga cultural, que é a mesma coisa com os fungos. Então, tem muita gente interessada em investigar como a presença cultural dos seres vivos, da ciência de modo geral, pode ser aplicada. Uma das formas de aplicação é na divulgação científica, não é a única aplicação. A gente pode aplicar em ensino, a gente pode aplicar em outros setores. Na divulgação científica é direto, porque quando eu vou conversar com alguém, trocar uma ideia sobre experiências e incluir uma conversa com um viés científico, essa pessoa tem um arcabouço cultural. Então, muitas vezes, ela traz uma música que tem um bicho, e que pode ser trabalhada, ela traz um poema, ela traz uma narrativa que ela escutava da sua avó, uma lenda, e que tem a presença de um animal, e aí você trabalha através do diálogo e do aprendizado mútuo. É aí que a zoologia pode atuar em termos de divulgação, por essa troca de ideias. No que se refere à preservação ambiental, eu acho que todo esforço tem que ser feito para a gente tentar salvar a biodiversidade, essa é a realidade. E aí você pode usar exemplos dentro do campo da zoologia cultural. Um exemplo que eu gosto de dar é de um desenho animado que todo mundo já viu, o Pica-Pau. Famoso desenho do Pica-Pau, que é repetido exaustivamente, então gerações assistiram esse desenho. O Pica-Pau, do desenho animado, ele pertence a uma espécie da América do Norte e América Central, Campephyllus principalis, pica-pau bico de marfim. Esse pica-pau ele foi extinto por ação do homem. Então, a espécie do pica-pau do desenho animado é um animal extinto. Eu considero isso uma lástima sem tamanho. E a gente pode usar isso para falar da necessidade de preservação das espécies que ainda persistem, como a ararinha azul, que serviu de inspiração para o filme Rio. E aí você pode falar, puxa, você não gosta do personagem? Cara, ele está em extinção, ele foi extinto na natureza. A espécie está sendo reintroduzida agora. Então, é tentar trazer, com base no lado emocional de cada um, mais gente engajada na causa da preservação da biodiversidade. Essa é só uma das possibilidades. Outras inúmeras se abrem e a gente pode aplicar para tudo, sempre pensando que é necessário você fazer um diálogo, ter uma linha de mão dupla, vai e volta com a população, a gente trocar essa ideia. E aí, quando você aproveita o conhecimento cultural e você leva o conhecimento científico, essa troca é completa. A zoologia ela é muito afeita a esse tipo de ação, porque todo mundo gosta de bicho, todo mundo se interessa por bicho. É fácil o nosso trabalho, dá para a gente fazer. E o senhor já observou se teve algum impacto o seu trabalho, né, com essa ciência e essa memória popular? Memória popular eu acho que é um termo muito bonito, muito interessante e que, infelizmente, a gente dá pouco valor. A memória popular ela é relacionada principalmente às oralidades, aquelas histórias que são contadas por geração, quase sempre dentro de uma figura materna. Quase sempre uma avó, que é a mais idosa do núcleo familiar, e conta as histórias, mas não é exclusiva, não. Tem outros personagens, avô, tio, tia, mãe, pai, uma figura mais velha, experiente, que tenha conhecimento e conta histórias e narrativas. Essas histórias, infelizmente, elas tendem a se perder a partir do momento que elas não estão registradas. Eu vou dar um exemplo de como é importante registrar isso, falando de um trabalho que eu fiz recentemente. Quando a Unirio ainda funcionava, a biologia da Unirio e tudo relacionado à biologia, os outros cursos nem existiam, da área biológica, funcionava na Frei Caneca 94, meu caminho de volta para casa era ir andando até a Central do Brasil para pegar o trem. E no caminho, bem na esquina da Presidente Vargas, ficava um sujeito vendendo com uma gravação de videocassete não, fita cassete, aquelas de áudio, coisa antiga demais, que ficava repetindo sobre as propriedades terapêuticas da pomada peixe elétrico e da pomada peixe-boi. Pomadas pretensamente extraídas de dois animais, o peixe elétrico, poraquê, e o peixe-boi.
Provavelmente não eram, provavelmente eram aquela coisa de camelotagem mesmo, mas, enfim, todo dia o cara estava ali vendendo com uma gravação que ficava: pomada peixe elétrico, pomada peixe boi, cura asma, bronquite, difteria e um rosário de doenças. Curava tudo. É uma coisa impressionante. O cara estava sempre ali, era uma figura folclórica, digamos assim, uma figura pitoresca no centro da cidade. Eu fiz isso daí não tem registro em lugar nenhum. Olha que coisa incrível, né? Um negócio tão importante numa região muito movimentada, central do Brasil. Eu fiz um registro escrito. Eu escrevi um ensaio e publiquei, narrando isso. E algumas pessoas já vieram falar comigo: olha, eu lembro daquele vendedor. Várias vezes eu passei por ali, ficava curioso, era até muito engraçado. Então, algo que fez parte do cenário urbano, centro da cidade, área metropolitana do Rio de Janeiro, muito movimentada, não tinha qualquer registro escrito. Então, é importante dessa questão você trazer para o registro efetivamente publicado, para isso não se perder. Se a gente deixar de contar, isso vai se perder. Eu acho que esse foi o grande impacto, recente pelo menos, e que eu senti, que eu percebi, de um trabalho, de uma narrativa minha, que eu trouxe da oralidade, eu fiz uma transmutação de mídia, digamos assim, e coloquei num registro escrito. E aí está lá, enquanto durar a internet, está lá o registro publicado em PDF, vai estar lá. A memória preservada. Eu acho que isso daí a gente tem que fazer bastante, porque senão as histórias se perdem. A gente fala de história se perdendo e lembra dos avós. Está se perdendo agora, né? Se a gente não contar. E você tem algum conselho para alguém que quer unir, né, essa ciência com a cultura e talvez seguir um pouquinho dos seus passos? O conselho é que faça. É importante. E não é, assim, não é importante porque nós somos beneméritos e vamos levar a informação para a população. Não, não. É importante porque você, associando ciência e arte, você dialoga com a população. E a gente precisa do apoio da população. Também não é mistério para ninguém que sempre que entra um governo um pouco mais complicado, mais autoritário, as vítimas preferenciais são a ciência, através da universidade pública. Então, os caras logo questionam a existência de universidade pública, querem privatizar e por aí vai. E a cultura, começa aquele negócio de Lei Rouanet, está roubando, coisa e tal. Isso não é de graça. São áreas que são muito importantes para a formação popular. Então, quando você associa uma e outra, você estabelece um caminho e elas se fortalecem. Por isso que é importante os jovens, quem está ingressando agora na carreira, sempre estar atento a ter um diálogo com a população da qual todos nós fazemos parte, a gente não é excluído dessa parada. E nesse diálogo ele vai poder, usando as manifestações culturais, explicar melhor seu trabalho, isso é fundamental. Não costuma ser muito bem-vindo esse tipo de atividade ainda na academia científica, ainda é olhado eventualmente com um olhar meio torto. Porém, isso tende a acabar a partir do momento que já existem programas de pós-graduação em ciência e arte. Tem na Fiocruz, tem no Cefet, tem na própria UFRJ, tem várias universidades do Brasil inteiro, principalmente na região Nordeste, que dá muito valor a esse tipo de atividade. Então, é um campo promissor. Não é novo, a gente faz isso desde das pinturas rupestres nas cavernas, há 40 mil anos atrás. Então, não é novo, mas é um campo ainda em estabelecimento, e eu acho que está em expansão. Muita gente está percebendo que é um caminho legal de comunicação. Então, quem tiver interesse, quem gostar de falar de manifestações culturais, um desenho animado, um quadrinho, uma lenda, um folclore, que tenha bicho, tenha planta, tenha fungo, tenha vida, tenha ciência, eu acho que é um caminho legal, é promissor, e até pensando em programas de pós-graduação. A minha mensagem é de otimismo. É um campo que eu vejo com perspectivas de expansão. E teve alguma experiência marcante, seja com estudantes em sala, ou nas saídas de campo, né, que o senhor observou, que juntou assim, essa questão da cultura? As saídas de campo são sempre muito interessantes quando eu mostro os bichos da Unirio e muita gente não percebe que tinha ali uma fauna diversificada e eu começo a contar histórias
relacionadas até histórias culturais também, a determinados grupos de insetos. Quando a gente sai da Unirio, o comum é ir para museus, e recentemente eu tenho ido ao Museu do Folclore, Edson Carneiro, no Catete. E aí os alunos, primeiro, a maioria não sabia que tinha um museu ali, de facílimo acesso, metrô na porta, de graça, aberto à visitação. E segundo, quando eles entram em um museu de folclore, todo mundo acha que vai falar de zoologia como? E aí você começa a ver a presença maciça dos animais nas lendas, na cultura popular, e eu vou apontando e as pessoas vão meio que começando a perceber e ficam mais ligados para fazer esse tipo de associação. Em termos concretos, de percepção e de retorno positivo, eu não vou citar os meus alunos, não, porque certamente eu vou esquecer algum. Eu vou citar dois eventos recentes que aconteceram em palestras que eu proferia. No ano passado, eu fiz um cordel, na época de São João, no meio do ano, então tem um ano e pouquinho, falando das plantas presentes nos festejos de São João. Então, o cordel ficou legal, ficou bem grande, então eu falo de todas as plantas que são usadas, mandioca, trigo, a cana, o próprio bambu para fazer toda a estrutura das festas juninas, falei de tudo, um monte de planta. E uma professora que assistiu uma palestra minha no Colégio Pedro II, uma professora da rede pública, ela me escreveu perguntando se poderia usar o meu cordel para uma atividade em sala de aula. Então, foi muito legal, porque, obviamente, eu autorizei, feliz da vida, e ela fez a atividade e me mandou o registro. Eles, então, imprimiram um cordel e trabalharam cada planta que eu mencionei com os alunos, falando das propriedades, falando da importância cultural, da importância efetiva para a ação humana, então a importância alimentar, a importância como utilização para construção, foi muito legal, foi um retorno assim absolutamente maravilhoso. E agora, coisa de um mês, eu fui dar uma palestra no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, e quando eu falo muito de inseto, naturalmente, o tema do evento era inseto, e eu falo muito da percepção popular dos insetos, que são um grupo que a gente considera meio que mal visto, né? De fato, a maioria das pessoas, do público em geral, tem uma certa aversão. Acabou a palestra, e é comum a gente ficar conversando depois, veio um rapaz, um aluno do doutorado lá do INPA, ele é de origem japonesa, a família dele é de origem japonesa, e a avó dele foi uma das primeiras imigrantes oriundas do Japão a se estabelecer na Amazônia brasileira. E ele começou a contar que ela trazia tradições do Japão para ele enquanto era criança, para ele e para todos os filhos e netos. E uma das tradições que ela sempre exaltou foi a importância cultural dos besouros. Como os besouros eram importantes para a cultura japonesa e para a família desse rapaz, desse pesquisador de doutorado. E ele todo feliz, falando que agora ele trabalhava também com besouros. Então, de certa forma, ele fez a união de uma manifestação cultural muito querida, até para estreitar os laços com a origem dele, com o trabalho científico, agora enquanto pesquisador no campo da entomologia. E isso bate certinho com o que eu falo da representatividade social negativa que a gente tem dos insetos. Ela é negativa quando a gente pensa na tal sociedade eurocentrada, que é a galera que veio da Europa. Então, é a sociedade que a gente pode chamar de branca ocidental. Realmente, essa sociedade tem meio que aversão a inseto. Mas quando a gente analisa os povos originários da América, os diferentes povos da África, os povos orientais, inclusive no Japão, a relação com insetos é outra, o que mostra que essa aversão que a gente tem é uma construção social. E como construção social, ela pode ser adaptada, a gente pode superar esse problema, e não só com inseto, com cobra, com morcego, outros animais que têm aí uma percepção negativa por parte da população. Foi muito gratificante escutar, receber esse retorno, porque é exatamente um caminho que eu vejo viabilidade da gente seguir. É tentar cada vez mais estabelecer uma relação, de fato,
como a população e tentar entender os medos, os anseios, as manifestações culturais, trabalhar isso, trabalhar e aprender. Acho que foram 2 exemplos assim, de coisas que me marcaram muito em termos recentes, pelo menos. E eu acho também que fazendo essa junção, né, de cultura e tudo, facilita muito essa divulgação e as pessoas se interessarem mais e pararem de colocar os insetos nesse meio, né, que você falou, que são um pouco discriminados. Isso ajuda muito e eu acho que cada vez mais o senhor está ocupando assim, um espaço muito importante, tanto na ciência quanto na cultura, porque, né, para todos nós que nos interessamos por biologia e animais, é muito importante ver que existem outras áreas para a gente seguir, além de ficar ali naquele conhecimento muito científico mesmo, né, de colocar em outros termos, facilitar a educação e facilitar o entendimento, porque às vezes com o nome científico é muito difícil você conseguir fazer outro se interessar, ou então colocar aquilo no meio de outras pessoas que não têm esse conhecimento. E o senhor está fazendo um trabalho incrível com isso. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento do mundo da zoologia e dos insetos com a gente. Muito obrigado, Luiz. Adorei conversar. Eu acho que é um tema que vale mesmo a conversa o tempo todo. E a gente vai caminhando. Obrigadão, uma honra.